pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 9 de Introdução ao Romance Católico. Perdoem pelo atraso, eu tinha combinado um pouquinho antes, mas estamos aqui, não é? Hoje nós falaremos do romance Si, de Maurice Barring. É um tanto quanto uma responsabilidade para mim, uma responsabilidade bastante feliz, porque o Maurice Barring é o meu autor favorito. Ele é o principal autor da minha vida, então para mim é um grande privilégio e também certa dificuldade poder falar dele, porque há alguns temas que me são muito próximos nos seus romances e, enfim, eu vou explicar um pouco disso ao longo da apresentação. Primeiro, é aquela estrutura de sempre, não é? Que a gente já tem visto. Depois, quando este vídeo estiver no YouTube, na descrição vou colocar o plano, na descrição também na plataforma do Spotify só com áudio, vou colocar o plano da aula também, tá? Para que vocês possam acessar depois. Como sempre, haverá spoilers. O centro da obra não é, o centro da apresentação não é esconder o enredo, não é? Mas comentar seus aspectos principais. E vamos começar com uma pequena biografia do Maurice Barring. Eu vou ter que me deter um pouco mais no autor desta vez, porque é um autor infelizmente desconhecido, ou pouco conhecido hoje em dia. Um dos meus objetivos justamente é o de recuperá-lo. Ele foi um autor bastante famoso no seu tempo, mas hoje infelizmente já não tem obras reeditadas. As únicas obras que a gente consegue são as antigas. Inclusive eu deixei a minha aqui do lado, vou precisar pegar. Ai, quem sabe faz ao vivo, como diria o outro, né? Eu preciso ler um negócio aqui, eu deixei a minha do lado. Aí eu tenho essa edição em espanhol do Ranesh Editor das obras completas dele, tá? Depois eu vou precisar ler um trecho aqui, é por isso que eu trouxe o romance desta vez. Bom, vamos começar com os aspectos biográficos aqui no ponto 2 do nosso roteiro. O Maurice Barring nasceu em 27 de abril de 1874, o mesmo ano em que nasceu o Chesterton, e faleceu em 14 de dezembro de 1945 na Escócia, no castelo de Lady e Lord Lovat, que eram seus amigos. O Barring não se casou, nos 10 últimos anos da vida sofreu com o mal de Parkinson, e esses amigos foram quem ajudaram a cuidar do Barring, né? Foram as pessoas mais próximas e que puderam cuidar dele até o fim da vida. Ele está enterrado num cemitério, numa cidade pequena na Escócia. Oitavo filho do banqueiro Edward Charles Barring, primeiro barão de Revelstoke, foi educado primeiro em casa, numa nursery, depois em Eton e Oxford. Essa experiência, uma experiência análoga, né? A gente está falando de um aristocrata, século XIX, ainda Inglaterra eduardiana, passando para a Inglaterra vitoriana. Então ele tinha uma família bem numerosa, não é? E ele tinha uma relação muito próxima com o irmão mais novo dele, que era o Hugo. A gente vai ver algo parecido no personagem principal, o Si. Tinha uma relação muito próxima com o irmão mais novo dele, o Henry. Então, assim, são crianças que até a idade de ir para o colégio interno, mais ou menos uns 12 anos, ficam em casa. Elas são educadas em casa, então sempre tem uma governanta, uma babá. Muitas delas francesas, às vezes alemãs, é por isso que elas aprendem outros idiomas, né? A gente está falando de um pessoal economicamente bem, que vivia bem economicamente ainda, não? Embora o pai do personagem principal do romance ele tivesse problemas financeiros, mas não foi o caso do Barring durante a boa parte da vida dele, né? Pelo menos a vida que ele viveu ainda junto com os pais. Depois a gente não sabe. Tem aspectos da biografia do Barring que ele simplesmente não contou, e que, como ainda não foi escrita uma biografia dedicada ao Barring, tem muitas coisas que a gente não sabe. Ele escreveu um livro de memórias bem interessante, The Puppet Show of Memory, mas ele não escreveu uma autobiografia, tá? E saindo de Eton, ele foi para Oxford. O Barring já tinha uma cultura imensa, ele aprendeu francês desde criança, então ele falava e escrevia como um nativo. Em Oxford ele conheceu o Hilaire Belloc e o Chesterton, com quem ele fez amizade até o fim da vida. Nesse ponto, o Belloc já era de família católica. Então, tanto o Barring quanto o Chesterton não eram católicos quando eles conheceram o Belloc em Oxford, mas ainda assim eles estabeleceram uma amizade bastante sólida, e o Barring foi recebido na Igreja Católica muitos anos antes do Chesterton, não é? Inclusive me parece que ele foi recebido no ano em que o Chesterton publicou a Ortodoxia. O Barring foi recebido em 1909, em fevereiro de 1909, na Igreja Católica. Eu não tenho certeza, já não me lembro se o Chesterton publicou a Ortodoxia em 1908 ou 1909, mas foi mais ou menos por aí. E o Chesterton só entrou na Igreja Católica muitos anos depois, né? Até em parte por causa da esposa dele, não é?
a Frances, que estava algo relutante. Mas a correspondência entre esses amigos foi bastante ativa. Nessa época o Barron vivia na Rússia, tá? Mas com essa correspondência sempre ativa entre eles, a gente sabe dessa influência dos amigos. O Joseph Pearce escreveu alguma coisa sobre o Barron, ele aparece um pouco nas biografias que o Joseph Pearce dedicou ao Chesterton e ao Belloc, mas ainda assim não temos todos os detalhes, não é? O Barron entrou na carreira diplomática por alguns anos, ele teve dificuldade para entrar no Foreign Office pelo exame, não é? Ele estava com alguns problemas, sobretudo matemática, sobretudo alemão. Ele conhecia alemão, ele sabia ler literatura alemã, só que aí, como ele não sabia usar os termos técnicos, ele não passava. Aí uma terceira ou quarta vez que ele fez o exame para a carreira diplomática, o avaliador de francês falou: olha, vocês têm que passar esse cara porque ele é muito bom em francês, ele escreve melhor do que eu até, um negócio assim absurdo. Aí ele acabou passando. Ele foi para a Itália, foi para a Dinamarca, eu não lembro se ele foi para a Rússia. Ele não chegou a ir na carreira diplomática. Ele foi primeiro como viajante. Ele conheceu um nobre russo quando ele esteve na Dinamarca. Ele se tornou amigo desse conde Benkendorf, tem um sobrenome alemão, mas era russo. E aí eles foram viajar, o conde levou o Barron para a Rússia. O Barron ficou completamente apaixonado pela Rússia. Resultado, aprendeu russo também. Ele conhecia vários idiomas, né? Ele conhecia o francês como nativo, o latim, o grego, o alemão, o italiano, o dinamarquês e o russo. Ele aprendeu dinamarquês quando ele esteve lá e ele via as peças do Ibsen. Na época o Ibsen estava lá, né? Tinha saído da Noruega e estava na Dinamarca, então ele via as peças do Ibsen na língua original, um negócio maravilhoso. E ele foi amigo da grande atriz, a lendária Sarah Bernhardt, também muito famosa no tempo dele, e ele dedicou uma biografia a ela, eles foram amigos próximos. Então essas figuras artísticas, essas figuras aristocráticas da época sempre aparecem nos romances dele. Por quê? Porque era a vida que ele teve, a vida que ele viu, né? Mas não tem aí nada de superficial, né? Ele mostra vidas humanas inteiras numa aparente superficialidade de algumas dessas pessoas, mas não de todas. Ele mostra esses dramas humanos, é por isso que é um autor tão importante para nós, porque são esses dramas humanos do cotidiano. E ele já mostra a tragédia por baixo de todos eles, o sentido que já estava por baixo de todos eles, né? Já fluente em russo, o Barron cobriu em loco a guerra russo-japonesa. Aqui ele tinha deixado o serviço diplomático. E aí ele resolveu trabalhar como correspondente internacional. Ele conhecia vários países também. Eu não lembro se ele esteve a serviço em Istambul ou se ele só esteve de viagem, mas ele conheceu Istambul. Um dos romances dele, boa parte se passa em Istambul, é A Túnica Inconsútil, esse romance. Acho que também não foi traduzido para o português, mas não tenho certeza. E ele cobriu em loco a guerra russo-japonesa entre 1904 e 1905. Então ele esteve nas trincheiras com os soldados russos. Ele conta bem essa experiência no Puppet Show of the Memory. Ele conta com uma riqueza muito grande. Ele esteve na Rússia durante os anos iniciais da Revolução Bolchevique também. Então ele viu o sistema czarista caindo, os bolcheviques entrando aos poucos no poder. Não, perdão. Na Revolução em si ele não esteve, foi em 17. Ele esteve na movimentação política que antecedeu a Revolução, na Constituição concedida, no assassinato do Stolypin, primeiro-ministro. Ele conheceu os bolcheviques e, outra coisa interessante, ele conseguiu ver o renascimento pela curiosidade quanto às obras do Dostoiévski. E aí o Barron propôs para que ele traduzisse o Dostoiévski para o inglês. Seriam as primeiras traduções para o inglês, ele ia traduzir direto do russo. Só que os editores não quiseram, falar assim, não vai, ninguém vai querer ler Dostoiévski, o povo aqui gosta do Tolstói só, do Turgenev. E aí, infelizmente, hoje a gente não tem traduções do Barron, do Dostoiévski por causa disso. É uma coisa a se lamentar. Mas ele escreveu um livro de crítica aos principais autores russos, Chekhov, Tolstói, Dostoiévski, excelente. Um livro maravilhoso, Landmarks in Russian Literature. E o Barron cultivou diversos estilos literários também. Ele foi um grande polímata. Ele só deixou a Rússia no início da Primeira Guerra, não é? Porque aí ele serviu no serviço de inteligência britânico durante a Primeira Guerra. Também publicou um livro que é um conjunto de cartas que ele trocou com algumas pessoas durante a Primeira Guerra também. E até 1920 ele escreveu e publicou poemas, contos, ensaios, crônicas, crítica literária e teatral e artigos de jornal.
Em 1921 ele publicou o seu primeiro romance, Passing By, traduzido para o espanhol como Triângulo Amoroso. Esse aqui, Passing By, é um verso de uma canção muito antiga e belíssima inglesa. Publicou sim seu segundo romance em 1924. Aqui é interessante que ele publica romances de 24 até 35. Essa é a carreira literária de romances do Barron. Ele foi publicando até quando o mal de Parkinson permitiu, né? Teve um momento que ele não conseguiu simplesmente escrever. Tem um poema muito lindo dele, que é quando ele sabe, ele é diagnosticado com mal de Parkinson, ele escreve, é belíssimo. E aí depois os amigos ajudam, ele vai ditando por um tempo, aí chegou um momento que não deu mais. Não é? Mas ele tem essa carreira relativamente curta, vejam. Mais ou menos aqui, seguidos, são 11 anos de publicação de romances. Em 1922, aos 49 anos, ele publicou o seu livro de memórias, The Puppet Show of Memory. E aqui nós encontramos o seu único comentário sobre a conversão ao catolicismo. É um comentário muito interessante, justamente por ele ser tão direto e por não ter outro. A única ação da minha vida de que estou totalmente seguro e da qual nunca me arrependi. E ele não fala mais nada sobre a conversão dele. A vivência da fé católica aparece, em parte, na crítica literária dele, muito pouca, mas sobretudo nos romances. Ou seja, se existe esse negócio de romance católico hoje, em boa medida isso se deveu ao Barron. Porque ele explora isso a fundo, vejam, ele está iniciando. Então, ele ainda é contemporâneo dos autores franceses que começaram com esse negócio. Ele ainda está no início do século XX, na primeira metade do século XX, publicando romances católicos. E ele já chega num nível artístico que é altíssimo. Ele foi recebido na Igreja Católica em fevereiro de 1909, no Oratório de Brompton, em Londres, e ele influenciou alguns autores importantíssimos. Muito obrigado, Fernanda, bem-vinda e obrigado pelo comentário, pela gentileza do comentário. O Barron influenciou François Mauriac, de quem nós já falamos, O Nó de Víboras, Evelyn Waugh, de quem nós já falamos, Brideshead Revisited, e Graham Greene, de quem nós já falamos em O Poder e a Glória. Além disso, o Maurice Barron tem uma influência muito grande no autor brasileiro, que é o José Geraldo Vieira. Graças ao professor Olavo, ao trabalho da Sétimo Selo, tem sido reeditado o José Geraldo, e o José Geraldo era um grande admirador do Barron. O José Geraldo cita o Barron textualmente nos seus romances. Por exemplo, em A Ladeira da Memória, quando o personagem Jorge fala com a Renata, ele diz assim: estou escrevendo um livro na estrutura de Barron. Bom, a que livro ele se refere? Ao segundo romance do José Geraldo, Território Humano. E qual é a estrutura que ele se refere? A estrutura desse romance que nós vamos ver hoje. Sim, é disso que o José Geraldo está falando. E a influência é absurda. Primeiro eu cheguei no Barron antes de chegar no José Geraldo, e depois foi por isso que eu me apaixonei pelo José Geraldo também. Então foi um autor bastante conhecido. Que eu saiba, 2 traduções dele para o português são as 2 que eu tenho. De Daphne Eden, feita pelo professor Oscar Mendes, que era um juiz de direito, professor e tradutor do século passado. E de Cat's Cradle, A Princesa Branca, foi traduzido assim em português, seguindo a tradução francesa, que também foi assim. E foi do romancista Lúcio Cardoso, essa segunda tradução do Barron para o português. Então em sebos é possível que vocês ainda achem. E agora a gente vai entrar propriamente nesse romance portentoso que é o Si, não. Aqui no item 3 do nosso plano eu coloquei o mistério da escrita de Si, porque tem um prefácio, uma introdução do Maurice Barron, datada do ano da publicação, que foi 1924, em que ele diz um negócio bem curioso. Olha, eu recebi esse manuscrito de outro cara, um amigo meu, escritor, jornalista, que viaja muito, aqui eu vou chamá-lo de Walter Wright. Aí ele diz assim: eu recebi e eu não fiz nenhuma alteração. Tal como eu recebi, eu publiquei. E aí depois tem uma introdução do Walter Wright, que a gente sabe que acaba sendo um dos personagens desse romance, ele aparece também, não é? Que ele foi chamado por um amigo dele, o Gerald Malone, no leito de morte. Ele recebeu todos aqueles papéis do Si, esse cara que é o centro da nossa história, que só vai aparecer depois, né? Ele recebeu todos os papéis desse cara e o Gerald Malone falou para ele, né? Tinha sido batizado católico, então no fim da vida ele voltou, se reconciliou com a igreja e tal.
E aí o Gerald Malone falou para ele: Walter, você tem que escrever a biografia do Si, mas eu não quero uma biografia, não seria justo com o nosso amigo, né? Tem que ser com a estrutura de um romance. A vida dele não pode ficar em vão, não pode passar em branco, isso é muito importante. E aí diz o suposto Walter Wright que ele tomou esses papéis, começou a examinar, começou a revisitar o passado dele, quando ele conheceu o Si, quando ele conheceu o Gerald, etc, etc. E aí ele decidiu dar essa ordem de romance e escreveu. E aí mandou para o Barry, né, para o Barry ajudar a publicar. Esse é o primeiro mistério. Agora eu vou ler um trecho da introdução que o Barry faz. Isso aqui eu estou pulando, eu coloquei todas as citações no plano, tá? Agora eu já vou para a página 3, no item 3.4, que o Barry faz na dedicatória ao romance Cat's Cradle. O Barry, a Princesa Branca, não é? O Barry dedicou esse romance ao amigo dele, o Hilaire Belloc. E ele diz o seguinte, do enredo desse outro romance: este livro é uma história real. Todos os seus fatos, mesmo os estranhos e inverossímeis, são certos, como o são também quase toda a sua ordem em construção, em que pese o fato de que eu tenha criado a ordem e a construção. Ao transformar a ficção no relato real, eu atenuei os fatos, eu os recortei, eu os diminuí, eu os baixei de tom, porque o que é verdade na vida não é necessariamente verdade na arte. Então, em vários livros, vários romances do Barry aparece isso aqui, que é a ideia de que ele diz que ele pegou essa história, né? Ele conheceu essas pessoas, ele viu isso aqui acontecer, ou ele soube, e ele registra. E bom, isso é verossímil também. Por quê? Porque essas histórias se passam nos círculos em que ele esteve. Então, essa preocupação pela ação humana, pelo comportamento, pelas pessoas inteiras que estavam ali, é muito próxima do Barry, né? Ele tinha essa noção da dramaticidade da vida e do sentido que estava ali por baixo, latente, né, nessa dramaticidade. Então, o que ele faz? Ele precisa contar essas histórias e ao mesmo tempo precisa dramatizá-las. Ele precisa encontrar o equilíbrio entre a dramatização e a narrativa para revelar os sentidos dessas histórias. E é por isso que os enredos não são tão mirabolantes assim. E é por isso que também ele escolhe, como ele diz, não contar tudo. Porque, não, o pessoal vai ler isso no romance, não vai acreditar. Não, isso é coisa da cabeça do escritor. Coisas que aconteceram na vida real, mas que aí parecem coisas da cabeça do escritor. Ele tem que extrair um monte de coisa. Portanto, o romance, o Si é do Barry. Basicamente, embora ele tenha feito todo esse circunloquio interessantíssimo, né? Que é uma tática que o Cervantes já usou no primeiro romance, que é o moderno, que é o Dom Quixote. O Cervantes adotou um narrador, que é o Filiamete Benengeli, né? Para contar a história. Que ele foi lá, encontrou os papéis, aí depois ele encontra o manuscrito do Filiamete, e não sei o que, é outra pessoa contando a história, não é? O Barry faz algo parecido, né? Para aumentar essa verossimilhança e para lembrar, isso aqui é um relato. E ele também seguiu esse padrão em outros, mesmo, veja, aqui é um pouco diferente, no último romance dele, Darby and Joan, ele seguiu esse padrão também. No entanto, a história daquelas duas pessoas, Darby and Joan, que ele conta, que é uma narrativa contemporânea do tempo dele, fins do 19 e início do século 20, é uma narrativa da época da Reforma na Inglaterra. Então ele pega os acontecimentos e os transfere. Ele pega o drama daquelas pessoas e ele os transfere para outro tempo, para ficar mais verossímil. Em Robert Peckham, esse sim é um romance histórico, ele constituiu a história a partir do pouco que ele conheceu desse personagem misterioso que é o Robert Peckham. Um cara que se exilou da Inglaterra na época do Henrique VIII, da ruptura do cisma anglicano. Ele ficou lá um tempo, quando ele viu que não dava mais para ser católico, a consciência apurou, ele falou, não aguento mais, eu tenho que ir embora. Ele foi para Roma. Aí chegando em Roma ele começou a ficar triste, porque ele sentia saudade da Inglaterra. E aí o Barry, isso século XVI, fim do XVI e início do XVII, né? E aí o Barry, estando em Roma, encontra a lápide desse cara, né? Aqui jaz Robert Peckham, inglês e católico, que por ser católico, por amar a sua fé, não pôde viver na Inglaterra, não pôde continuar vivendo na Inglaterra, mas por amar tanto a sua pátria, não conseguiu viver longe dela.
Esse era o epitáfio que o Barry encontrou e foi o suficiente para ele começar a ir atrás, saber quem é esse sujeito e recontar a história dele por meio de um romance, que é exatamente o que acontece aqui, né? É contar a história do Si a partir de um romance. E bom, lembra que eu falei do sentido no início, né? A ideia de justificar aquela vida? E eu dei o subtítulo para essa apresentação de Si, uma vida desperdiçada, porque a vida desse personagem ela foi desperdiçada. E tanto que eu coloquei aqui uma frase do Gustavo Corsão, que aparece em Três Alqueires e uma Vaca, que para mim funcionaria tranquilamente como epígrafe desse romance do Maurice Baring. O Corsão diz o seguinte, aqui no item 4.1: o mais terrível espetáculo do mundo é o das vidas perdidas, das vidas que parecem inúteis. E a vida do Si pareceu uma vida jogada fora, uma vida inútil. Tanto que eu vou começar lendo o último trecho do romance. É uma conversa entre Walter Wright e Sir Edward Lawless, que era o embaixador, homem do serviço diplomático. Os dois conheceram o Si. E essa conversa acontece muitos anos depois do enredo que nós veremos. O embaixador me pareceu, diz o Walter Wright, um envelhecido e enfermo. Falamos de diversas coisas, inclusive da possibilidade de uma guerra, mas não da grande guerra. Era muito antes dessa época. A propósito, não sei de que, saíram à luz os Hengrave, a família do Si, e o nome de Si foi pronunciado. E aí diz o seguinte, esse embaixador: uma vida posta a perder, uma vida perdida, exclamou Sir Edward. O senhor acha, perguntei, que poderia ter continuado na diplomacia? Oh não, ele respondeu, não conheci ninguém menos dotado do que ele para a diplomacia. Mas toda a sua vida não foi mais que um grande equívoco. Ele nasceu para ser escritor. Se equivocou de caminho e a sua existência ficou reduzida a um conflito de valores. Se ele tivesse nascido em Roma, na época de Augusto, talvez agora o reverenciaríamos como Catulo ou Calvo. Sim, mas eu não acho que por isso ele teria sido mais feliz, respondi. Claro que não, replicou Sir Edward, mas pelo menos teria conseguido ser alguma coisa. Em certa época de sua vida, afirmei, compôs uma multidão de poemas e, quando estudava em Oxford, toda a sua ambição era se dedicar à literatura. Ele lhe mostrou algumas das suas obras? Quase nenhuma, mas Andrew Burstall tinha passado os olhos por alguns de seus primeiros poemas e afirmava que eram belos de verdade. Hallam, o senhor conhece? Pôde também ler algumas de suas composições mais recentes e coincide completamente com Burstall. Ou seja, eles estão falando de uma pessoa que tinha talento, que tinha mesmo essa vocação literária. E o que foi desses poemas? Se os queimou quase todos, e os que não foram, se perderam. Se perderam? Sim. Quem os perdeu foi a pessoa para quem eles estavam dedicados. E aqui começa a tragédia do Cian. Entendi, exclamou Sir Edward. Lesbia illa. Esta era uma das coisas que melhor sabia compreender Sir Edward, diz Walter Wright. Sim, illa lesbia. Pobre si, pobre si. É assim que eu decidi começar essa apresentação pelo fim. Porque aqui nós já vemos o drama, nós já sabemos que é uma vida desperdiçada. Uma vocação autêntica que foi desperdiçada por causa de um falso amor. Por causa de um falso amor. E agora vamos entrar no enredo propriamente, não é? Em 4.3, a vocação de Si. Ele é criado numa casa grande, numa mansão, parecido com Barry. Vários irmãos, alguns já mais velhos. Teve um irmão dele que só reapareceu depois na história, chamado Gilbert. Era o segundo mais velho da família, esse Gilbert, mais velho era Edward, que herdou o título de Lord Hengrave, que era o título do pai dele. Então era uma família aristocrática, só que com pouco dinheiro, por assim dizer, o suficiente para manter aquele estilo de vida assim mais ou menos alto, mas nunca para guardar. Então os filhos tinham que fazer alguma carreira de algum modo, que não ia dar para manter aquele modo de vida.
E fazer alguma carreira significa o seguinte: as filhas iam casar com caras ricos e os filhos com mulheres ricas. Basicamente isso. E aí eles iam juntar todas essas fortunas e foi o que aconteceu. E aí dá aquela modificada, né? O Edward casou com uma americana rica, as irmãs dele até casaram com ingleses, aristocratas, ricos, etc, etc. O Gilbert ficou rico, mas de outro jeito. Ele foi expulso de casa, ele teve alguns problemas, então ele foi para o Canadá, depois foi para a África do Sul, etc, etc. Ele só volta no fim do romance, é só aí que nós o conhecemos. Ele tem um papel importante só nesse fim, mas não é uma figura central para o romance. E o Si é esse segundo mais novo, depois do irmão dele, o Henry, a quem ele amava muito. Era um menino extremamente feliz, o Henry. Depois virou militar. Era o filho que a mãe dele amava muito também, porque ela amava mais o Gilbert, mas o Henry virou uma espécie de substituto. E o Si era o patinho feio. Basicamente era o patinho feio. O pessoal não gostava muito dele. Sua madrinha dele, a irmã do pai, Miss Rawdon, gostava bastante dele, ajudou ele sempre, mesmo durante a infância, adolescência, idade adulta, ajudou muito ele. E o Si, então, era desconsiderado pela mãe. Ele tinha algumas... Era tímido, ele não conseguia falar direito. Ele tinha algumas inclinações para os estudos que as governantas, as babás, as nurses não conseguiram ajudá-lo com essas inclinações. Então só passava coisa meio chata para ele ler, e aí, como ele se considerava ruim mesmo, parece que ele só piorava o comportamento, não é? E ele era constantemente reprovado pelas outras pessoas, então ele cresceu assim. Até chegar mais ou menos 12 ou 13 anos, em que ele foi para um colégio privado, para aquelas public schools da Inglaterra, um colégio interno, e aí ele começou a fazer algumas amizades, ele começou a desenvolver a vocação literária dele, começou a se apaixonar pela literatura, sobretudo pela poesia moderna, Swinburne, Lord Byron, Shelley, os poetas franceses também, mas em boa medida os ingleses, Tennyson, os românticos, né, da fase anterior. Ele começou a se apaixonar por esses autores. E aí ele começou a desenvolver essa vocação literária. Ele viu que de algum modo a vida dele poderia ser moldada, e de fato foi por aquilo ali. E aí ele começou a se apaixonar pelos clássicos também. Veja, a gente está falando de quem sempre estudava grego e latim, inclusive composição em grego e latim. Então eles tinham acesso direto aos clássicos, não é? E essa foi a formação que o Si teve. Não foi a melhor do mundo, mas comparando talvez com o que a gente tem hoje, já é alguma coisa boa, não é? Já são excelentes orientações, não é isso que ele teve. Isso que foi formando ele. Aí ele descobriu, eu sou bom em alguma coisa. E aí ele começou a escrever alguns poemas, etc, etc. Depois, com a ajuda da madrinha, ajuda financeira, porque o pai não tinha como bancar, não é? Ele foi para Oxford, passou acho que 1 ano em Oxford. E aí, ele é realmente afetado pelas obras de arte. As obras de arte se tornam parte de sua vida. Antes de Oxford, ele estudou na Alemanha e na França por um tempo, para aperfeiçoar esses idiomas, tanto o alemão quanto o francês, porque os pais dele o tinham destinado para a carreira diplomática, e lá a coisa era mais ou menos assim, né? Se a gente pensa que o exemplo de uma maturidade assim um pouco atrasada típico da nossa época, não necessariamente, né? Aquelas pessoas muitas vezes pelos modos de vida elas tinham um pouco essa maturidade algo atrasada, não é? E os pais realmente mandavam, então assim, não, você vai fazer isso, olha, a menos que você seja um completo inepto, você vai fazer esse negócio. Então, teu irmão militar, ok, o outro vai cuidar dos negócios, e você vai para a carreira diplomática. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Ele não tinha o que fazer. A ideia de uma rebeldia, de se rebelar contra os pais ou qualquer coisa assim, estava fora do horizonte de consciência dele, tá? Então a gente pode ver em parte isso como defeito, talvez, mas sobretudo algo da época dele. Não era tão esquisito assim, não é? É difícil até para ele imaginar essa possibilidade. Isso é importante porque a gente vai ver. Então ele estuda na França e na Alemanha. Na França conhece esse personagem Andrew Birchall, de quem nós já falamos. É uma figura interessantíssima, um crítico literário. Ele vive um pouco exilado, ou se não sabe detalhes biográficos dele, ele só sabe que no fim da vida, alguns anos depois, ele vem a saber que o Andrew Birchall tinha sido recebido na Igreja Católica 1 ano antes de morrer, mas que ele nunca tinha deixado de falar do Si, desse talento. Isso é muito triste, porque a ideia do talento literário dele, do negócio que ele realmente podia fazer, é o que vai e volta o tempo todo nesse romance. Então o Andrew Birchall o incentivou nessa vocação literária. E no 4.4 coincide com a entrada de Si em Oxford. E aqui vem uma das grandes referências literárias do Barron, que é o Dante.
Mas se vocês leram a Divina Comédia, vocês sabem a importância dessa figura que é a Beatriz. Ela que guia o Dante. Essa figura que o leva, que é quem o está esperando no paraíso. De fato, é a sua musa inspiradora. O Dante nunca chegou a casar com ela, claro. Mas o peregrino Dante, ele seguiu o caminho aberto por ela. Ele andou pela ponte que ela indicou. E aqui o Si, em Oxford, ainda jovem, 17, 18 anos, ele conhece uma moça, e aqui a referência é óbvia, chamada Beatrice Lord. É tipo assim, meu filho, mais claro do que isso não tem como. É o caminho mesmo, entendeu? Porra, com esse nome, com esse sobrenome, não tem como. Resultado, eles se apaixonam. Eles se apaixonam. Ele se apaixona por ela se apaixona por ele realmente. Primeiro problema, Beatrice é católica, o Si não. Ele se considera um agnóstico. Para a família dele, religião nunca foi um problema. É só um negócio que você faz. É normal. Tipo, sei lá, as corridas de cavalo. Todo ano tem lá uma corrida especial. Todo ano tem alguma coisa lá na igreja anglicana especial também e tal. Normal. Assim, tanto que a gente vai ver o costume do adultério. O costume social do adultério aqui. Tá? Isso, infelizmente, está presente também. Então é mais ou menos, ninguém achava isso. Não, normal, o cara jovem se apaixona por uma mulher mais velha, casada. É um estágio da vida, um negócio assim absurdo. Ok. Ele conhece Beatrice em Oxford, eles se apaixonam, ela é católica, ele não. Só que aí tem um problema, não é? Como eles se apaixonam, tem uma cena maravilhosa em que o Si se declara para ela. Veja, o Si é essa figura romântica, apaixonado pelos poetas românticos. Então ele se derrama em lirismo para ela. O sentimento dele é autêntico. Ele se deixa levar por esse sentimento. Da Beatriz também, ela nunca muda essa relação até o fim. Ela sempre continua apaixonada por ele, embora as vicissitudes sejam diferentes da vida dos dois, mas isso permanece. Só que ela reconhece que o sentimento não é suficiente. Ela precisa de mais alguma coisa. Tanto que na cena em que o Si se declara, eles estão sozinhos, passeando ao redor da casa que a Beatriz passava algumas épocas do ano com os pais em Oxford, e aí eles escutam alguns atores, né? uma companhia de teatro cantando e tudo mais, e aí eles escutam uma série de acusações entre um e outro. Aí o narrador diz, olha, parece que tem alguma coisa pessoal entre o rapaz que estava cantando e a moça que o repreende, né? Porque ela diz, não, você não conseguiu dar o tom certo para essa música. E era uma música romântica, exagerada nesse sentido. E ele fala, bom, você acredita que eu não faço nada de bom? Parece que é do nada, entendeu? Ele só está intercalando duas cenas, mas vamos lembrar de um fato importante: num romance tudo é providencial. Tudo é providencial, então nada está lá por acaso. Exatamente. E é isso que o Barron mostra, que todas as coisas, uma conversa entre dois personagens secundários, um almoço, um encontro, um acontecimento inesperado, tudo tem um significado simbólico, que já está naquele acontecimento mesmo. É que é preciso que a gente saiba ver. Preciso que a gente saiba encontrar aquilo na realidade. E perceba, então nessa cena de lirismo a gente já vê, tem alguma coisa errada aqui com os sentimentos dele, não é? E o Si parece disposto e tudo a se casar com ela, mas aí começam a aparecer os problemas. A mãe dele é óbvio que ela não quer. E ele é teimoso, porque agora ele adquiriu um pouco mais de confiança, não é? Depois ele sabia que ele era bom em alguma coisa, que ele podia ser bom em alguma coisa, que as pessoas, mesmo a família não gostava muito dele, né? Exceto pela madrinha, mas as outras pessoas gostavam dele. Ele tinha um pouco mais de confiança, uma confiança que ele nunca teve na infância e no início da adolescência. Então ele disse, não, eu vou lutar. Tem que esperar? Espera, não tem problema nenhum. Só que aí a mãe dele conversa com a Beatriz. Ela diz que o Lord Hengrave não poderia aceitar, porque seria um matrimônio misto, ela sendo católica, eles sendo anglicanos. O problema, sobretudo, também era o dinheiro, né? Porque a família da Beatriz não tinha dinheiro, a família do Si também não tinha dinheiro, se fosse para casar com alguém que fosse uma mulher rica. Simples. E o pai da Beatriz também não aceitou pelo mesmo motivo. Falou, não, minha filha vai casar com protestante porra nenhuma. Não, nem vem que não tem. Mas a Beatriz se entendeu um pouco melhor. E aí ela esperou. E aí o Si foi para a Itália, ele passou um tempo, a mãe dele conseguiu um cargo lá para ele de estagiário no serviço diplomático. Ele desempenhou até aquilo razoavelmente bem, mandava um monte de cartas para Beatriz, etc. Ele ainda estava esperando, não é? Só que aí ele descobre que ela vai casar.
as cartas são, o fluxo de cartas é interrompido porque a Lady Henry falou com a Beatrice. Ela viu, isso é o razoável. Não tem mais nada que eu possa fazer. No entanto, tinha alguma coisa que ele podia fazer, e é isso que ela disse para ele alguns anos depois, né? Mas não tinha nada que ela podia fazer. Não tinha como. E aí o C tem uma febre, aqui entra outra das referências do Maurice Barron, que é o Newman, em 1833, o Newman viaja para a Itália, que é o ano que inicia o movimento de Oxford, que é a recatolicização da igreja inglesa, não é? Pelos Santos Padres. O Newman tem uma febre muito grande, ele quase morre na Itália, e aí, voltando, ele diz que tem uma certeza, né? A voz da consciência falando de algum modo assim, olha, você tem uma missão na Inglaterra, você não vai morrer porque você tem uma missão. E ele volta muito debilitado, de fato ele tinha uma missão mesmo, ajudou a capitanear o movimento de Oxford, e depois foi recebido na Igreja Católica, e hoje é o nosso São John Henry Newman, não? Uma das referências de todos os católicos ingleses. E claro, uma referência para o Barron também. Então, se teve uma febre, ele quase morreu, e aí ele diz, olha, parece que algo em mim morreu. Ele tem uma série de experiências com a morte. Então, quando ele volta da Itália, depois desse período, ele estava indiferente, cansado, a Beatriz estava próxima a se casar, na véspera do casamento ele faz uma visita a ela. Ele diz, olha, porra, não casa não. Não casa não. Percebam, lembra o que eu já falei antes. Lembra do que eu já falei. Os sentimentos dela nunca mudaram em relação a ele. Ela o amava, o amou a vida toda, até onde a gente sabe. Até onde deu a história, a gente sabe que ela o amou a vida toda, tá? Só que aí, ela falou assim, ela trouxe os argumentos razoáveis, racionais. Olha, não dá, não tem como, você não tem o que fazer da vida, tua madrinha não vai conseguir te ajudar há muito tempo, entendeu? Não vai dar, cara, não tem condição. Aí ele, pô, tá bom. E foi embora. E aí ela se casou, o pai do C morreu, alguns anos depois a mãe dele morreu. Quando Bramsley, a mansão da família, fica vazia e depois é ocupada pelo Eduardo, o novo Lord Hengrave, né, depois da morte do pai dele, ele percebe que ele perdeu as raízes, não é? Que ele, no primeiro dia que o irmão dele, poucos dias depois do pai ter morrido, né, que o irmão dele ocupa a mansão, ele recebe de um criado um papelzinho com vários números escritos a lápis. Ele, o que é isso? Ele, a conta da sua roupa, senhor. Ele teria que pagar pela lavagem da roupa, entre aspas, na própria casa. Mas ele já viu, não é mais a minha casa. Eu já não tenho mais um lugar. Está completamente desarraigado. E aí ele tenta uma série de coisas, não? Beatriz casa com um católico, um sujeito que é católico, porém um completo canalha, o Fitzclar. Ele faz ela sofrer muito. O C encontra ela alguns anos depois, já casada. Ela ficou um tempo escondida da sociedade porque ela teve um filho. O filho morreu pouco depois do parto. O marido era um canalha. Ele viu ela com um sofrimento gigantesco e ele viu ela com essa expressão de animal perseguido. A primeira vez que ele viu que ela estava voltando para a sociedade já mais de um ano depois dela ter perdido o filho. Então ela sofreu. No entanto, o marido dela também morre um tempo depois. Ele tem um problema. Era um sujeito muito rico, trabalhava muito bem, embora fosse um canalha, mas ele trabalhava bem, sabia ganhar dinheiro. E aí deixou ela numa situação economicamente confortável, no que ela pôde ajudar o pai e a mãe dela, que não tinham muito dinheiro, né? O pai dela não era um sujeito bem engraçado, mas não tinha lá grande aptidão para os negócios, embora não fosse pobre, enfim, tinha dificuldades, mas ok. Enfim, ela estava livre. Basicamente, ela poderia se casar de novo. Só que aí aparece outra pessoa na vida do C. Lesbia Leila Bucknell. Ele a tinha conhecido na infância, eles tinham brincado juntos, depois eles voltaram a se encontrar, o C estava jovem, ele tinha acabado de se decepcionar com a Beatrice, eles se encontraram no baile, o C a avistou num baile, ela já estava casada, tinha 2 filhos, casada com um cara da diplomacia, Terence Bucknell. A imagem dela impressionou muito ele, né? Essa beleza dela, a elegância dela com naturalidade, tudo isso impressionou bastante. E aí eles começaram a entrar em sociedade, né? Eles voltaram a se falar. A Leila deu mostra de que lembrava dele, etc, etc. Resultado, ele se apaixona por ela. E ela incentiva isso.
Porque a Leila é esse tipo de pessoa que precisa dessa afirmação afetiva de todo lado. Então ela vai incentivando todos os homens que se aproximam dela e que lhe parecem interessantes em algum momento. Não dá pra ver nessa personagem perversidade pela imaturidade dela. No entanto, uma pessoa imatura é uma pessoa que pode causar um estrago absurdo na vida das outras pessoas. Tá? Não existe maldade apenas na consciência plena do que se está a fazer, mas também naquilo que não se faz bem, no que deveria ser feito e não se faz. Vejam, a Leila é casada. E esse tipo de flerte, ela incentiva. E sempre ela tem vários admiradores, alguns inclusive que a ajudam financeiramente, e ela está sempre rodeada deles, não é? E aí uma amiga dela, que acaba virando uma das testemunhas para essa história, né? O Walter Wright diz que teve várias entrevistas com ela para entender melhor a situação. Ela diz para Leila: olha, não incentiva não, cara, não incentiva esse rapaz não, isso vai dar problema. A Leila não estava nem aí. E essa paixão foi uma escravidão na vida do Si. Foi uma escravidão em toda a vida dele, que não durou muito. Ele sabia que a Leila enganava, depois ele teve consciência disso, mas essa consciência não bastou. Percebam como ele... E aí entra o fracasso dele, não conseguia realizar a vocação dele, ele não a abraçava, ele não abraçava aquelas oportunidades, porque sempre que ele estava prestes a se livrar dessa relação mórbida com a Leila, ela dava um jeito de mexer os pauzinhos e reaparecer, porque ela precisava daquela admiração dele também, embora ela tivesse as outras. Então ela mexia os pauzinhos e ele voltava. Com raiva, triste, mas voltava. Perceba um vício aqui. Perceba ele afogado nessa paixão mórbida. Tanto que esse amor é descrito aqui de um jeito muito parecido, como o Proust descreve em Busca do Tempo Perdido, como uma doença. No Amor de Swann, ainda no Caminho de Swann, né, que é o primeiro dos livros Em Busca do Tempo Perdido, ele descreve o amor do Swann pela Odette. E ele descreve aquilo, Proust descreve como uma enfermidade crescendo, como um câncer se alastrando pelo corpo do Swann. E foi mais ou menos isso com o Si. Percebam que é a outra cara da Beatriz. Aqui é uma medusa e não a Beatriz que ia guiar para cima. Porque essa experiência de sofrimento também fez ela amadurecer na fé, ainda mais. Tornou ela uma pessoa melhor do que ela já era, porque ela tinha a idade do Si quando eles se conheceram, embora já fosse mais madura do que ele, mais madura do que os pais dela, inclusive. O que impressionou a Lady Hengrave. Mas essa experiência do sofrimento fez ela crescer. Então, isso marcou ela, de um certo modo. Bora ver onde é que eu estou agora. E no fim se vê a própria desgraça, a própria escravidão, mas não quer sair dela. Ele prefere ser destruído. Por causa de Leila, além de rejeitar Beatrice, ele perde uma série de oportunidades de viver e realizar a sua vocação. É um amor estéril, seco e triste. E vejam que depois, Beatrice volta, eles ainda têm 2 oportunidades. 2. E o Si faz a mesma coisa. Depois, na terceira e última, o irmão dele já tinha morrido. Ela já tinha ajudado ele várias vezes e ele a pede em casamento. Ele já tinha uma experiência da morte, ele já estava começando a pensar na imortalidade. E ele já tinha falado para ela: olha, você é minha tábua de salvação, como é que você vai me deixar? E ela disse: não é assim, cara. Se você quer ser salvo, você tem que nadar. Não tem como eu fazer isso por você. Percebam o sofrimento dela também em entrevista. Veja, ela amava esse sujeito. Ela amava ele. Mas tinha coisa que ela não podia fazer por ele, que ele mesmo tinha que fazer. Então, nesse terceiro pedido que acontece, o Si está separado da Leila, ele volta para Beatrice e ela sempre o recebeu muito amistosamente. E aí ele a pede em casamento, fala: não, porque a providência nos deu uma terceira oportunidade e tal. E a Beatrice fala: não, cara, não. Olha, não tenho certeza. Vamos fazer o seguinte, então. Se você está insistindo, eu sei que teus sentimentos vão mudar, desculpa. Mas é que você me deu um motivo. Eu não quero que você me julgue, eu não vou te julgar por causa disso. Eu sei que é uma fraqueza, mas não tem como confiar em você, tá? Então vamos fazer o seguinte: 1 ano. Eu te dou 1 ano. E aí, você volta. Nesse meio tempo a gente não se fala. Você volta e a gente vê se casa. E aí o Si não, ele estava insistindo. Ela estava cedendo. Por quê? Que era isso que ele já devia ter feito desde o início. Ela falou pra ele: olha, se naquele dia você tivesse me raptado, eu teria casado com você. É isso que eu teria feito.
mas eu não podia exigir isso de você também. Não era nem razoável. Eu lembrei de um padre, uma amiga me contou uma vez, um sacerdote falou para ela perguntou assim, né? Padre, como é que eu sei que o homem é o certo para eu me casar? E o padre falou para ela assim, olha, você vai saber disso quando você tiver certeza que o sujeito é disposto a morrer por você. E depois, alguns anos depois, ela conheceu o noivo, hoje marido dela, e ela me falou, foi exatamente essa experiência que eu tive. Que era, a Beatriz, ainda que ela não soubesse dizer, era isso que ela estava esperando. E ela só sabia articular desse modo. E aí o que acontece? Ela está cuidando de uma irmã do falecido marido que estava doente. Ela recebe, nesse momento que eles estão conversando, recebe um chamado e sobe. O Siri recebe um telegrama. De quem? Da Leila. E aí ele fala, não, pô, de boa isso aqui, vem logo. Queimei. De boa. Eu tô tão seguro que é o seguinte, vou até aceitar esse ano aí. Beatriz volta, onde é que a gente estava mesmo? Ele, você pediu um ano, tô de boa, vou aceitar esse ano aí, você vai ver, E aí a Beatriz sabia que ele ia cair de novo. Quando ele falou isso, ela teve certeza de que ele ia cair de novo. Ela ficou triste quando ele falou isso. E de fato, ele caiu de novo. E foi o fim dele. E aí ele derrocou e se humilhou até o fim. Se a igreja, se primeiro não entende a fé de Beatriz, ele vê essas mudanças ocorridas nela por causa do sofrimento e ele pensa, essas mudanças o fazem pensar. Se queria que Beatriz fosse sua tábua de salvação, como eu disse, ela é consciente da impossibilidade, disse-lhe que ele precisava nadar. E basicamente ele se afunda nessa relação com a Leila, ele tem nojo dele mesmo, mas tem um momento que ele diz, olha, acaba comigo de uma vez, eu não aguento mais, mas eu também não quero sair dessa escravidão. Eu estou nessa escravidão e não quero sair dela, acaba comigo de uma vez. E de fato, ele fica doente e morre. Ele é destruído. Percebam que vida desperdiçada. Durante boa parte da segunda metade do livro, em que ele já está adulto, o que a gente vê são essas descrições dos amores com a Leila. Só essa parte infértil, mostrando como a vida dele foi gasta nessa porra, foi desperdiçada nessa porra, nessa relação. Que é inverossímil, desde o início. Imagina uma mulher casada com 2 filhos. Não cultiva aquilo, e ela cultiva nele também. Sempre botando lenha, soprando quando o fogo está prestes a acabar. Não? E a Beatriz esperando até ele virar homem. Não deu. E aí no fim ele manda uma carta para Beatriz pouco antes de morrer. Ele diz assim, agora no fim eu estou conseguindo ver a ponte. Eu estou conseguindo ver o caminho, mas eu não consigo andar por ele. Eu não consigo caminhar até essa ponte. E aí nos funerais dele, lembra daquele poema que eu falei do Newman antes? Um poema que ele escreveu voltando para a Inglaterra. O título é The Pillar of the Cloud. E se transformou numa música, Lead Kindly Light. Que é, guia-me luz amável, guia-me pelo caminho obscuro, um passo de cada vez é suficiente para mim. É isso que o Newman pedia a Deus nesse poema. E foi isso que cantaram para si nos funerais dele. Então, por fim, graça na vida cotidiana, não é? Um pouco da estrutura do romance, só para terminar. O enredo não é mirabolante, não precisa ser. Nenhum dos enredos do Barron são mirabolantes. Aparentemente, não passa de um triângulo amoroso. De um lado, a possibilidade de um amor autêntico, e de outro, uma paixão insana e irresponsável. Sobre essas aparências, mesmo, porque vem de cima, não é? A graça tenta operar na vida de si, a providência procura agir no cotidiano. E como é que o Barron mostra isso? Primeiro, pela aparente baixeza ou aparente ramerrão cotidiano dos acontecimentos, são os acontecimentos mais simples, e é desse que ele está atrás, desses comentários vulgares, acontecimentos simples, etc, etc. E pelo equilíbrio entre narrativa e dramatização. Cada pequeno acontecimento, uma conversa de 2 frases entre personagens secundários, uma música apreciada com atenção, um jantar, uma dança, uma frase solta aponta para um sentido maior. O sentido já está no acontecimento, mas precisa ser encontrado com atenção. É isso que acontece na vida humana mesmo. E é por isso que o enredo não precisa ser mirabolante, já está. Já está. Nós é que precisamos ver essa dramatização que já nos acontece. Examinar os nossos próprios gestos, conversas, encontros, ações.
que já está lá. E o Oscar Mendes, tradutor do Barron, ele diz isso no prefácio a Daphne Eden. Os seus personagens de Barron não têm atitudes excepcionais, pelo menos não exteriormente. Poderíamos inclusive dizer que Barron faz com que os movimentos dos seus personagens sejam monótonos. Sempre os encontramos em volta da mesa, no campo, passeando no jardim, visitando uma exposição ou tomando chá. No entanto, dentro dessa monotonia habitual do cotidiano, eles vivem seus dramas, suas decepções, sacrifícios são consumados, traições e covardias são forjadas, a trama do destino é tecida. Sobre a aparente tranquilidade e mesmice do cotidiano, a nuvem escura do destino paira. Tudo tem sentido, e esse sentido já está ali. E aparentemente, quanto mais cotidiano e baixo, mais sentido dramático tem. Mais a dramatização da vida é realizada. E é isso que o Barron procura mostrar. Bom, meus amigos, é isso. Muito obrigado. Em breve postarei no YouTube e no Spotify essa aula. Obrigado por acompanhar.